Você sabia que deixar de comparecer em juízo durante um período de suspensão de um processo ou mentir em audiências judiciais são ações que agravam a situação do réu ou testemunha? Em Brasília, a terceira e quarta turmas do TRF da primeira região analisaram casos que podem servir de exemplo e são alerta para quem responde a processo na justiça. Alexandre Magno passou mais de 3 anos na prisão cumprindo pena por tráfico de drogas. Quando chegou a época de passar do regime fechado para o semiaberto, ganhou um benefício. A justiça autorizou que ele cumprisse pena domiciliar, mas comparecendo uma vez ao mês perante o juiz. Isso durou 8 anos e foi acompanhado de outros comportamentos que lhe garantiram a liberdade total em 2011. Eu assinei um termo de compromisso, me comprometendo em não me envolver com pessoas de baixo calão, eu não passar das 22 horas na rua, não ficar após as 22 horas na rua, a não ser se fosse por uma atividade de trabalho, atividade religiosa ou estudar. E além disso, eu tinha que comparecer uma vez por mês na VEP, Vara de Execuções Penais, para assinar a minha presença. Assim como o Alexandre, muitos réus em processos criminais precisam cumprir uma série de obrigações para conseguir a suspensão do processo e a tão sonhada liberdade definitiva. Só que muitos deixam de lado estas obrigações e têm a situação processual agravada. Várias situações assim, referentes a detentos que deixam de cumprir medidas impostas em sentença, são analisadas pelos tribunais de justiça e também pelos tribunais regionais federais. No TRF da primeira região, a terceira turma é uma das que aprecia recursos do Ministério Público Federal contra o não cumprimento de condições impostas ao réu em procedimentos criminais. Recentemente, inclusive, os desembargadores reabriram um processo que estava suspenso, cujo detento deveria ter comparecido mensalmente em juízo pelo período de 2 anos. Como o réu deixou de se apresentar 13 vezes, acabou descumprindo o inciso 4 do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. No mesmo TRF de Brasília, outra situação chama a atenção daqueles que respondem processo criminal, o falso testemunho. A quarta turma do tribunal negou recurso de um réu e manteve condenação imposta a ele pela Justiça Federal de Minas Gerais por mentir numa ação de impugnação de mandato eletivo a qual ele foi chamado para prestar depoimento. Os desembargadores consideraram que não justificava a exclusão da pena porque, na ação original, ficou comprovado o depoimento inverídico. Nos núcleos de custódia dos tribunais de justiça, muitos acusados que acabam de cometer crimes são submetidos a audiências nas quais, vez e outra, são impostas condições para o cidadão responder ao processo em liberdade. Mais de 1.000 acusados são ouvidos por mês. Na maior parte das vezes, a gente coloca medidas como obrigação de manter o endereço e telefone atualizados, de modo a viabilizar que a justiça o encontre, proibição de se ausentar do distrito da culpa sem comunicação ao juízo. Pode viajar? Pode, desde que ele comunique antes. A ideia é sempre que, quando a justiça possa procurá-lo, o encontre. A gente, em determinadas situações, impõe o pagamento de fiança com vistas a vinculá-lo ao feito e há um procedimento relativamente novo, entre outros, que é o uso da tornozeleira eletrônica. Aqueles que são postos em liberdade, geralmente, cometeram delitos menos graves. E, se não cumprirem os requisitos, podem ter o pedido de prisão preventiva decretada.